Que os fundos imobiliários são uma maravilha e eu acho que você não tem mais dúvidas. Mas você sabia que existem tipos de fundos imobiliários? É sobre isso que eu vou falar exatamente nesse vídeo de forma totalmente detalhada. Fala tios, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Fiz. No vídeo de hoje nós falaremos sobre os tipos de fundos imobiliários, mas para isso eu peço que você clique aqui embaixo e deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, para que esse canal possa atingir cada vez mais pessoas e a gente possa compartilhar esse conhecimento cada vez mais. Mas vamos ao vídeo de hoje. Essencialmente existem 4 tipos de fundos imobiliários. O primeiro tipo que eu quero trazer aqui para vocês são os chamados fundos de tijolos. Os fundos de tijolos, eles investem de fato em imóveis como você conhece. Pode ser um galpão logístico, pode ser um shopping, pode ser um prédio comercial, pode ser um supermercado, um cemitério, um hospital, enfim. Existem vários segmentos dentro dos fundos de tijolos, mas o que você precisa entender é, os fundos de tijolos investem diretamente em imóveis com o intuito de obter renda, ou seja, o fundo tem uma série de imóveis. Esses imóveis são alugados para inquilinos. Esses inquilinos pagam os aluguéis dos imóveis e, consequentemente, o fundo repassa para você que é cotista todos os meses através dos rendimentos. Então, os fundos de tijolos investem em imóveis e obtêm suas receitas todos os meses provenientes dos aluguéis. O segundo tipo que eu quero trazer aqui para vocês são os chamados fundos de papéis ou fundos de recebíveis. Diferente dos fundos de tijolos que investem em imóveis, os fundos de papel, eles investem em títulos de dívida ligados ao mercado imobiliário. Eu sei que pode parecer complicado, mas eu vou trazer de forma bem simples aqui para vocês. Os fundos de papel, o que é que eles fazem? Digamos que tenha uma incorporadora em sua cidade e ele decide construir uma série de casas para futuramente vender, quando as casas estiverem prontas, certo? Essas pessoas que vão comprar essas casas juntos à incorporadora vão realizar financiamentos, muitas vezes, para pagar o imóvel em 20, 30 anos, certo? Para o incorporador não receber isso ao longo de 20, 30 anos, ele pode antecipar esse fluxo que ele iria receber ao longo do tempo e receber tudo de uma vez só. Para receber tudo de uma vez só, o que é que ele faz? Ele vai a uma securitizadora e emite um CRI. E é justamente nisso que os fundos imobiliários de papéis investem. Eles investem nesses CRIs, que são esses títulos de dívida ligados ao mercado imobiliário, esse fluxo, ou seja, ele compra esse fluxo para ir recebendo por meio de amortizações e juros esse fluxo de pagamentos. Então, os fundos de papéis, eles investem majoritariamente nesse tipo de ativo imobiliário. E a grande vantagem desse tipo de fundo é que naturalmente ele já nasce diversificado. Quando um fundo de papel é iniciado no mercado, por exemplo, ele naturalmente já vai pegar parte desse patrimônio que ele captou e ir diversificando em vários CRIs. Então vocês vão ver que os fundos de papel eles têm 20, 30, 40, 50 CRIs em carteira. E esses CRIs, naturalmente, como eu te falei, que pode ser, por exemplo, de financiamentos, vão estar entre diversos devedores. Então, tudo isso vai diluindo cada vez mais os seus riscos. O terceiro tipo de fundo que eu quis trazer aqui para vocês hoje são chamados fundos de fundos, ou também popularmente conhecido como FOFs, que é da sigla em inglês Funds of Funds. E o que é que seriam os fundos de fundos? Os fundos de fundos nada mais são, imagine que você, por exemplo, eu imagino que você deva conhecer os fundos de ações. O que é que os fundos de ações fazem, né? Vários investidores vão investindo nos fundos de ações. O gestor desse fundo de ações, ele vai lá no mercado, baseado na estratégia do fundo, e compra as ações que estejam em linha com sua estratégia, certo? Então o gestor seleciona essas ações. Nos fundos de fundos é a mesma coisa. O gestor, ele vai captar esse recurso com os investidores e ele vai comprar cotas de outros fundos no mercado. Ou seja, você pode investir em um único fundo no mercado, um único fundo de fundo, que dentro dele, em sua carteira, vão ter 20 outros fundos. Ou seja, os fundos de fundos, eles são excelente opção para quem está começando, primeiro entender como é que funciona o mercado de fundos imobiliários, começar a sentir na prática o que é comprar uma cota, a sentir a variação do mercado em cima dessa cota e também porque naturalmente você já consegue com apenas R$100 já investir em uma carteira com vários fundos. Então pode ser uma opção muito bacana para quem está começando, porque dentro desse fundo de fundos você vai ter fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de desenvolvimento, que é outro tipo que eu vou falar aqui, e você vai ter uma diversificação grande dentro desse portfólio e que pode ser muito bacana sem você precisar ficar acompanhando tanto o mercado. Por fim, o quarto e último fundo que eu quis trazer aqui para vocês são chamados fundos de desenvolvimento. São fundos que de fato participam do desenvolvimento imobiliário. O que é desenvolvimento, Thiago? É a construção de um imóvel, por exemplo. Então, os fundos de desenvolvimento, eles captam recursos para estar investindo na construção de um imóvel. Naturalmente, fundos de desenvolvimento têm um risco atrelado maior, porque os riscos de construção, os riscos da obra existem, riscos ambientais,
Risco de venda, pode ser que lá na frente, quando o fundo realmente tiver construído um imóvel e precisar vender, possa ser que a situação econômica do país não esteja favorável. Então existem sim uma série de riscos atrelados a esse tipo de fundo, mas naturalmente a gente tem que lembrar que no mercado de capitais existe uma relação de risco-retorno. Quanto maior o risco que você corre, você espera ter um retorno maior. E esse tipo de fundo, os fundos de desenvolvimento, eles entregam sim um retorno maior. Mas saiba muito bem dos riscos que você está correndo por trás desse fundo, e esse tipo de fundo é um pouco mais complexo de ser analisado. Você tem que entender muito bem como é que funciona a dinâmica de uma incorporação imobiliária, quais são os passos que o fundo está realizando dentro do fundo, qual é a estratégia daquele fundo, em que etapa da obra aquele fundo entra. Então, assim, existem diversos pontos que tem que ser analisado nesse tipo de fundo. 4 tipos de fundos que eu trouxe aqui para vocês hoje, vamos lembrar. Os fundos de tijolos, eles investem em imóveis e colocam para alugar. Tá bom? É o tipo de fundo que você vai mais ver no mercado. Tem fundo de logística, fundo de shopping, fundo de lajes corporativas, varejo, enfim, tem uma série de segmentos. Os fundos de papéis, que investem em títulos de dívida ligados ao mercado imobiliário. Vocês vão ver futuramente que esses títulos de dívida são títulos de renda fixa, então seria uma forma de você investir na renda fixa por meio da renda variável. A gente tem os fundos que investem em cotas de outros fundos e que naturalmente já pode trazer uma diversificação bacana para sua carteira, principalmente se você está começando, e os fundos de desenvolvimento, que investem na construção do imóvel e posteriormente lá na frente eles vão vender esse imóvel, ganhando então suas receitas, né, por meio da venda desse imóvel, da construção, posteriormente a venda. Com o lucro dessa venda, ele repassa aos seus cotistas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Quis trazer aqui de forma totalmente resumida para vocês os 4 tipos de fundos imobiliários que existem no mercado. E assim, eu peço mais uma vez que você deixe aqui o seu joinha para que esse conteúdo possa chegar cada vez mais a mais pessoas, tá bom? Então, eu conto com sua presença nos nossos próximos vídeos. E obrigado. Meu nome é Thiago Buzo e esse aqui é o canal do Tio Fis.